Israel foi penetrada. O mito da invulnerabilidade de Dimona morreu esta noite, e o mundo não quer que você saiba o que isso realmente significa para a sua segurança. A escalada é irreversível. Bom dia. Hoje é domingo, 29 de março de 2026. Na edição de hoje, vamos nos concentrar em analisar dois dos eventos mais críticos da última semana. Minha tese é clara. Ambos os eventos estão intrinsecamente ligados, e essa conexão revela a verdadeira natureza do conflito atual com uma precisão que a cobertura diária não consegue capturar. Analisaremos os incidentes em Dimona e a aparente reversão do ultimato do governo Trump. Ao justapor esses eventos com a situação no Estreito de Hormuz, emerge um quadro geopolítico de clareza absoluta. Vamos começar com os fatos em Dimona. Pela primeira vez na história deste confronto, a tecnologia de mísseis iraniana conseguiu romper o sofisticado guarda-chuva de defesa aérea israelense nas proximidades de sua instalação nuclear mais secreta. O Ministério da Saúde de Israel confirmou que pelo menos 180 pessoas ficaram feridas após os impactos na cidade de Dimona e na cidade adjacente de Arad. Estamos falando de quase 200 vítimas em um único dia, precisamente dentro do perímetro do ativo mais sensível e vigiado da segurança nacional israelense. Do comando militar, um porta-voz oficial admitiu a ativação dos sistemas de interceptação, ao mesmo tempo em que reconheceu a incapacidade de deter vários projéteis. É imperativo destacar um detalhe técnico. Não se tratava de armamento experimental ou tecnologia desconhecida. Eram mísseis balísticos convencionais do arsenal iraniano, o mesmo tipo de projétil usado ao longo deste conflito. O fato alarmante é que eles conseguiram penetrar na área mais bem defendida do país. Tanto em Dimona quanto em Arad, os interceptadores falharam em seu objetivo, resultando em 2 acertos diretos de ogivas pesadas de centenas de quilos. Os danos materiais são severos. Em Arad, a cerca de 35 quilômetros do Centro de Pesquisa Nuclear Shimon Peres Negev, o ataque destruiu a fachada de blocos residenciais e causou danos estruturais críticos em pelo menos 10 edifícios, com risco iminente de colapso em 3 deles. Na cidade de Dimona, a apenas 10 quilômetros do centro nuclear, o impacto em uma área residencial deixou uma criança de 10 anos em estado grave devido a estilhaços. É vital aplicar rigor jornalístico à dimensão nuclear deste ataque, evitando tanto o alarmismo infundado quanto a complacência técnica. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que nenhum dano estrutural foi detectado no centro Shimon Peres, nem houve níveis anormais de radiação. O impacto ocorreu a 9 quilômetros da instalação. No entanto, a proximidade é reveladora. Embora seja oficialmente um centro de pesquisa, a comunidade de inteligência internacional o identifica como o núcleo do arsenal atômico não declarado de Israel. Teherã, por meio de sua mídia estatal, foi explícita. O alvo era a instalação nuclear. Eles apresentam isso como uma represália direta pela suposta sabotagem dos Estados Unidos na usina de enriquecimento de Natanz, dias antes. O Irã buscou atingir o coração nuclear de Israel e, embora o projétil tenha errado por alguns quilômetros, a mensagem política foi enviada. A explicação das forças de defesa de Israel, que atribui as falhas de interceptação a coincidências isoladas e não a um erro sistêmico, é difícil de sustentar sob uma análise objetiva. O fato de que o setor mais fortificado do país registrou 2 falhas simultâneas na mesma noite sugere uma vulnerabilidade que a narrativa oficial tenta sem sucesso minimizar. Como o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Ghalibaf, bem apontou, se Israel não pode garantir a invulnerabilidade de Dimona, estamos entrando em uma fase operacional radicalmente diferente da batalha. Esta avaliação se alinha com a análise do especialista israelense Shalom Lipner, que alerta que qualquer dano, por menor que seja, a um local de tamanha sensibilidade estratégica obrigaria Israel a uma resposta de magnitude excepcional. Não estaríamos diante de uma troca paralela de ataques à infraestrutura. Como já vimos em Natanz, estamos operando nos limites externos do que pode ser gerenciado antes de cair em um erro de cálculo com consequências catastróficas. É esse reconhecimento que está ditando os rumos da diplomacia internacional nos bastidores. Vamos agora ao chamado Ultimato de Hormuz. No último fim de semana, o presidente Trump emitiu um aviso de 48 horas a Teherã. A reabertura imediata do Estreito de Hormuz ou a destruição total da infraestrutura elétrica do Irã. A linguagem foi incendiária, típica de seu estilo de comunicação nas redes sociais,
projetando a imagem de uma resolução iminente. No entanto, a realidade política seguiu um roteiro diferente. Horas antes do prazo expirar, coincidindo com a abertura dos mercados financeiros nos Estados Unidos, Trump anunciou uma prorrogação de 5 dias, citando supostos avanços diplomáticos. Este recuo tático não foi em resposta a nenhuma concessão visível do Irã. Segundo o presidente, houve conversas muito produtivas para uma resolução total das hostilidades. A resposta de Teherã foi uma negação categórica. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que não existe diálogo algum com Washington. Ainda mais incisivo foi o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ibrahim Zulfikari, que sugeriu que o governo dos Estados Unidos está negociando consigo mesmo para evitar a humilhação pública de não cumprir suas ameaças. Apesar disso, um segundo prazo foi estabelecido na terça-feira. Ao final da semana, a história se repetiu. Trump novamente estendeu a pausa no que ele chama de período de destruição até 6 de abril, alegando que o fez a pedido do governo iraniano. É paradoxal que um governo que nega oficialmente qualquer contato seja aquele que supostamente solicita prorrogações. O que essa sequência de eventos demonstra é que o ultimato perdeu sua natureza coercitiva. Trump ameaçou, o prazo passou, o Irã não cedeu e a ameaça não se materializou. Para Teherã, isso não é uma estratégia militar crível, mas uma guerra psicológica projetada apenas para estabilizar os mercados de energia. Crônica de uma crise. O salão de espelhos entre Washington e Teherã. Continuamos com esta análise aprofundada da volatilidade no Golfo. Na terça-feira desta semana, o presidente Trump emitiu um novo ultimato ao Irã. Abrir o Estreito de Hormuz antes do fim de semana ou enfrentar ataques diretos à sua infraestrutura de energia. No entanto, quando o prazo chegou, a narrativa mais uma vez deu uma guinada de 180 graus. Citando supostas conversas em andamento, o presidente anunciou em suas redes sociais uma nova prorrogação de 10 dias, empurrando a trégua para segunda-feira, 6 de abril de 2026. Em suas próprias palavras, essa pausa no período de destruição foi concedida a pedido expresso do governo iraniano. É revelador observar a completa desconexão com os fatos. Enquanto a Casa Branca vende uma imagem de mediação solicitada pelo adversário, Teherã mantém um silêncio mortal ou nega categoricamente qualquer negociação. O que estamos testemunhando é o desmantelamento gradual de um ultimato que, após ser repetidamente ignorado, perdeu sua força coercitiva. Trump ameaçou. O prazo expirou sem o cumprimento por parte do Irã, e a resposta dos Estados Unidos tem sido sistematicamente estender o calendário. Do aparato estatal iraniano, a leitura é puramente pragmática. Eles rotulam esses movimentos como guerra psicológica, interpretando o recuo de Trump não como um gesto diplomático, mas como uma manobra desesperada para conter a alta nos preços da energia e ganhar tempo para seus planos militares. Para Teherã, nenhuma negociação é possível sob essas premissas. Sua posição é firme. Nem o Estreito de Hormuz voltará à normalidade operacional, nem haverá estabilidade nos mercados enquanto essa pressão persistir. A tese iraniana sobre o petróleo tem fundamentos sólidos. Observemos a reação do mercado. Após o primeiro anúncio de adiamento de Trump, o petróleo Brent, referência internacional, sofreu uma queda imediata de 10%, estabelecendo-se perto de $100 por barril. Para um governo que enfrenta eleições de meio de mandato em novembro, o preço da gasolina é uma métrica de sobrevivência política. Isso sugere que a ameaça de bombardear as usinas de energia iranianas pode ser mais uma ferramenta de gestão de mercado do que uma opção militar iminente. O Irã, ciente dessa vulnerabilidade doméstica dos Estados Unidos, não mostra sinais de intimidação. A contraproposta de 5 pontos enviada por Teherã através do Paquistão é, no mínimo, ambiciosa. Suas condições incluem salvaguardas contra ataques futuros, reparações de guerra e, o mais crítico, o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Esta última é uma exigência maximalista. Aceitar que o Irã controle legalmente o ponto de estrangulamento energético mais importante do planeta seria uma capitulação estratégica que nenhum presidente americano poderia assinar sem cometer suicídio político. A estratégia diplomática do Irã neste conflito é de manual: lutar e conversar simultaneamente, mas sempre a partir de uma posição de força demonstrada. Eles não concederão a Washington a legitimidade de negociações diretas, preferindo o uso de mediadores como a Turquia ou o Paquistão, enquanto mantém o bloqueio e os ataques com mísseis.
Eles sabem que o tempo está do seu lado à medida que a pressão econômica global aumenta, provavelmente esperando que o prazo de 6 de abril se dissolva em outra prorrogação. E qual é a posição de Israel neste tabuleiro? O primeiro-ministro Netanyahu foi direto. As operações militares contra ativos iranianos e no Líbano continuarão, independentemente das deliberações em Washington. Embora Netanyahu afirme ter discutido com Trump a possibilidade de transformar os ganhos no campo de batalha em um acordo definitivo, a realidade mostra uma divergência crescente entre os aliados. Enquanto os Estados Unidos buscam desesperadamente uma saída diplomática, Israel parece determinado a aprofundar a ofensiva. A preocupação em Jerusalém é palpável. Existe o temor de que Trump possa anunciar um cessar-fogo unilateral com o Irã já neste sábado, mesmo antes de consolidar os detalhes de sua proposta de paz de 15 pontos. Enquanto isso, o ciclo de escalada não para. O Irã atacou alvos em Dimona e Haifa no mesmo dia em que Israel atingiu Isfahan. No fechamento desta reportagem, os indicadores são sombrios. O general Eyal Zamir, chefe do exército israelense, alertou que o fim das hostilidades não está no horizonte próximo. O Estreito de Hormuz permanece bloqueado para a maior parte do comércio internacional. Há mais de 1.000 navios, a maioria petroleiros, ancorados fora do estreito, com aproximadamente 20.000 marinheiros retidos em absoluta incerteza. Até mesmo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, soou o alarme. Este fechamento prolongado está sufocando o fluxo de gás e fertilizantes em um momento crítico para a temporada de plantio global. O que começou como um confronto militar regional se transformou em apenas 4 semanas em uma crise de segurança alimentar global. E enquanto o mundo assiste com ansiedade, Tirã insiste que Trump está apenas negociando consigo mesmo sobre a próxima prorrogação de um prazo que já não tem credibilidade. Por hoje é só. Em tempos de tanta incerteza e perigo, desejamos a você, de qualquer lugar que esteja nos assistindo, paz e segurança. Tenha um bom dia.